Graça e paz, queridos. Leia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6, 2 versos. E em seguida nós vamos ler Hebreus, capítulo 3, verso 13, apenas o verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Hebreus capítulo 3, verso 13, eu vou ler na versão NVI, está um pouco diferente. Diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, o tempo da graça, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus nos ajude e nos abençoe com sua santa e bendita palavra. Quem aqui pode dizer que não precisa de encorajamento? Quem não precisa de encorajamento? Todos nós, sem exceção, precisamos ser animados em algum momento de nossa vida, ou em muitos momentos de nossa vida. Em muitos momentos. O apóstolo Paulo, eu acho que quando você lê, eu entendo que quando você lê as suas cartas, você se identifica com o apóstolo Paulo, não é? Aliás, principalmente os que estão na liderança na igreja, os pastores, presbíteros, diáconos. Então o apóstolo Paulo, certamente ele é um grande exemplo para nós hoje, não é? Principalmente para aqueles que estão exercendo liderança na igreja de Cristo. Mas é claro, é exemplo para todos os cristãos. Exemplo para todos nós, quando enfrentamos dias maus, perturbadores no ministério, na caminhada cristã. O apóstolo Paulo sofreu muito em seu ministério. Você sabe disso. Trago no corpo as marcas de Cristo, ele escreveu. Paulo sofreu muito por causa de alguns, principalmente quando ele vai para Macedônia, as viagens de Paulo, ele vai para Éfeso. Ele tem Tito, ele tem Timóteo o ajudando. Ele manda Tito para Creta, manda Timóteo para Éfeso. Paulo é o fundador da igreja de Corinto. E ele enfrentou muitos problemas lá. Paulo sofreu muito por causa de alguns membros que estavam na igreja de Corinto. Sua visita, conhecida como visita dolorosa, causou-lhe em seu coração, em sua alma, profunda tristeza. Paulo foi
humilhado. Paulo foi humilhado. Ele teve que lidar com os sectários, os mestres judaizantes, falsos apóstolos, e além de enfrentar a imoralidade dentro da igreja. Vocês bem sabem disso, não é? E Paulo então foi obrigado a fazer uma defesa. Ele teve que defender o seu apostolado. Mas, para a alegria do apóstolo Paulo, Tito foi ao seu encontro. Ele vai, faz a visita não foi boa, foi terrível, ele volta. Tito vai ao encontro de Paulo e na Macedônia, e ele leva consigo grande consolo ao apóstolo Paulo. E qual foi o consolo? Ele leva boas notícias sobre a igreja. Ele diz que a igreja se arrependeu. Aquela carta que ele escreveu, que nós não temos, uma carta bem pesada, nós não recebemos essa carta, ela fez efeito. O povo se arrependeu, o povo estava com saudade de Paulo. Então, houve uma manifestação de amor a Paulo. E isso trouxe muita alegria àquele que estava atribulado, não é? Então Tito diz que o povo se arrependeu. A sua rebelião contra Paulo havia mais ou menos terminado, não é? Então a sua carta fez efeito, não é? A sua carta fez efeito. Mas isso está logo no verso 7. Logo no verso 7, capítulo 7, verso 7 diz: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, a vosso pranto e vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Paulo diz. Então veja, Paulo ele é confortado. Se eu tivesse que escolher, meus irmãos, uma palavra-chave nesta carta, ela seria consolo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu acho que a terceira causaria outro efeito, a terceira carta, não é? Mas a segunda carta, aquela carta que nós não recebemos, a segunda carta do apóstolo Paulo, ela certamente, ela tem como palavra-chave consolo. É uma carta extraordinária, é uma carta belíssima, muito, muito, muito importante para nós. Mas isso por quê? Porque nessa carta há uma riqueza de contrastes entre alegria e tristeza, entre humilhação e exaltação, fraqueza e força. Então Paulo, enfrentando suas angústias por causa do ministério, ele disse: porém, Deus que anima os desanimados, ele diz, nos animou com a chegada de Tito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 6. Então veja, Paulo está dizendo, Deus é quem anima. Deus é quem encorajou Paulo pela instrumentalidade de Tito. E isso mostra o quanto precisamos uns dos outros. Tito foi um dos maiores companheiros de Paulo. E Paulo o tinha em elevada estima. Tito era amigo de Paulo. Tito era confiável e alegrou o coração de Paulo com sua chegada.
O coração de Paulo foi tremendamente confortado com as boas notícias sobre a igreja de Corinto. Você precisa ter um Tito em sua vida. Aliás, o Josué já tem, né? Mas esse aí dá um pouco de trabalho. Você precisa ter um Tito em sua vida, um Timóteo em sua vida. Um amigo confiável para chorar e se alegrar. E Deus sabe, Deus sabe o quão importante é o encorajamento. Deus encorajou Jesus. Jesus precisou ser encorajado. Deus sabe o quanto isso é importante na vida do ser humano. Aliás, Deus mesmo encorajou os seus servos. Vocês lembram como Deus animou Moisés? Por diversas vezes Deus encorajou Moisés, porque ele precisava. O que Deus disse a Moisés logo no início? Eu serei contigo. Deus animou Josué. Moisés partiu, Josué então pega o cajado de Moisés. Agora quem precisa ser animado é Josué. Ele precisa ser animado, porque a caminhada vai ser dura. E o que Deus diz? Seja forte e corajoso. Seja forte, corajoso. Forte no Senhor. Vocês lembram como Deus animou Elias para que ele completasse a sua missão? O que Deus disse para Elias na caverna? Lá em 1 Reis 19:9. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Que essencialmente significava, em outras palavras, você está pensando em desistir? Sua tarefa ainda não está cumprida. Quantas vezes Jesus teve que encorajar seus discípulos? Ele disse: tenham bom ânimo. Neste mundo vocês enfrentarão aflições. Não tem como escapar. Neste mundo vocês vão enfrentar aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenham coragem. Quantas vezes os apóstolos tiveram que encorajar a igreja? E meus irmãos, na família cristã, encontramos pessoas que enfrentam provações, enfrentam tantos problemas. Alguém sofre emocionalmente por causa de uma doença, ou pela morte na família. Outro enfrenta problemas em casa ou no trabalho, entre tantas outras situações desafiadoras. Seja lá o que for, nessa hora, somos tentados ao desânimo. Somos tentados ao desânimo. E o desânimo nos leva a desistir de coisas realmente importantes. Como, por exemplo, a obra de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não
desfalecermos. Por esta razão, meus irmãos, por esta razão, nós recebemos de Deus o mandamento: encorajem-se uns aos outros. Isso é um mandamento. O encorajamento é uma ordem de Deus em sua bendita palavra. E a primeira lição que aprendemos sobre este mandamento é: primeiro, encorajar uns aos outros é um ministério que pertence a todos os cristãos. A todos os cristãos. E esse ministério, ele não é exercido de qualquer maneira. Ele deve ser exercido pelo menos de 3 formas. Primeiro, através da exortação. Encorajamos uns aos outros a praticar os princípios da palavra de Deus, com a exortação. Segundo, através do encorajamento. Animamos uns aos outros com base no que a Bíblia diz. Terceiro, através do consolo. Confortamos uns aos outros ao aplicar as verdades da Bíblia aos nossos problemas. Então, em outras palavras, devemos aproveitar ao máximo os recursos que o Pai nos oferece para o nosso dia a dia. Os crentes do passado se beneficiaram muito com isso. Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 15, verso 20, ele roga à igreja, ele roga aos irmãos. Ele precisa de ajuda. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Segundo, a segunda lição que nós tiramos aqui é a seguinte: todo cristão precisa de ajuda. Todo cristão precisa de ajuda. Precisamos uns dos outros. Certamente você já deve ter ouvido, ou falado, ou pensado: todo o meu auxílio vem diretamente de Deus. Não preciso de ninguém. A princípio parece que isso é muito piedoso, não é? Mas o fato é que essa afirmação, ela não está correta. Não está correta. A Bíblia é clara em ensinar que devemos cuidar uns dos outros. E existem diversos mandamentos de mutualidade na Escritura. Aliás, esses mandamentos são o segredo da vida e da comunhão cristã. Deus nos instrui a oferecer e a receber exortações, encorajamento e consolo. Todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, precisamos ser exortados, consolados e animados. Exortação também é consolo. Precisamos rogar a Deus, meus irmãos, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê direção, a fim de sermos instrumentos benditos, abençoados para ajudar os irmãos que estão desanimados, e para não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Vocês lembram que Salomão disse, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, ele nos exorta a guardar o nosso coração, o nosso depósito, o nosso coração, pois dele procedem o quê? As fontes da vida.
Mas é interessante que em seguida, no verso 24, ele diz: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Precisamos, ao contrário, precisamos ser próximos uns dos outros. Como é possível encorajar uma pessoa que eu não conheço? Como é possível? E se não conheço, como saber das suas necessidades? Então é por isso que Deus ordena a comunhão uns aos outros. E em terceiro, meus irmãos, a terceira lição é uma pergunta. Quais situações em que os crentes da igreja primitiva precisaram de encorajamento? Você pode pensar em algumas situações? Eles foram encorajados a orar, precisavam ser encorajados à oração. Eles foram encorajados a evitar divisões. Foram encorajados a parar de brigar e fortalecer laços de amizade, conforme está lá em Filipenses capítulo 4, verso 2, com referência a Evódia e Sintique, para que pensassem concordemente no Senhor. Eles foram encorajados a seguir o exemplo dos fiéis a Deus. Foram encorajados a perseverar na fé. Foram encorajados a consolar os atribulados, os enlutados. Foram encorajados à santidade e a abster-se do endurecimento do coração por causa do pecado. Foram encorajados a progredir na prática do amor. Concluindo então, meus irmãos, o encorajamento mútuo é um princípio fundamental na vida cristã. E isso é ensinado na palavra de Deus. Os crentes da igreja primitiva enfrentaram diversas situações. E nós também enfrentamos hoje diversas situações que exigem encorajamento. Os desafios que nós temos quanto à oração, necessidade de perseverança, a prática do amor. Então é importante lembrar, meus irmãos, que todos nós, em algum momento da vida, precisamos tanto encorajar como ser encorajado. Portanto, primeiro, preste atenção, esteja sensível aos que estão ao seu redor. Esteja sensível aos seus pares. Esteja pronto para oferecer encorajamento quando perceber que alguém está passando por dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, dificuldades físicas. Segundo, cuidado com suas palavras. Cuidado. Veja o que Tiago fala sobre isso, sobre a língua, em sua carta. Procure falar palavras que inspirem, que console, que fortaleça o outro. Uma palavra gentil, uma palavra de encorajamento pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está passando por problemas. Agora, uma palavra rude, desnecessária, desrespeitosa,
pode causar tristeza, desânimo na vida do outro. Terceiro, compartilhe versículos bíblicos que ofereçam esperança e conforto. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de encorajamento. Eu me lembro quando eu estava no hospital. Daqui a pouco chegava lá um recado. Encorajamento, conforto. E aquilo ajudou demais da conta. Demais. Quarto, coloque-se no lugar do outro e busque compreender suas lutas, os seus desafios. Mostre que você realmente se importa de verdade com o outro, com o que ele está passando. E por fim, além de palavras, esteja disposto a oferecer ajuda prática. Sempre que possível, é claro. Ou, simplesmente, esteja presente para ouvir. Quantos ouvidos Deus te deu? 2. Empresta um só, para ouvir. Muito bem, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, por causa de Teu maravilhoso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, temos aprendido a confiar em Tua bendita providência, misericórdia e graça. Temos recebido, Senhor, um conforto que não encontramos em lugar algum neste mundo. Somente em Ti desfrutamos de tal conforto, ânimo e encorajamento. Para continuarmos, Senhor, com as nossas tarefas em Sua magnífica obra. Ó Deus Consolador, tem misericórdia de nós, de Seus pastores, de Seus presbíteros, de Seus diáconos, de Tua igreja. Consola, Senhor, encoraja os abatidos e desanimados e enlutados. Tu sabes, ó Senhor, o quanto necessitamos do Teu consolo. Em nome de Jesus. Amém.